isso aí? Não, doutor, me desculpe, mas ele tem pedido de vista do doutor Fabrício. Ah, O sim, senhor esse tipo de vista. Perfeito. foi a primeira sustentação do dia, Tá né? E certo. tem pedido. Isso mesmo. É, Doutor Fabrício, eu votei nesse processo já, viu, doutora Anne? Eu estou já seguindo o relator. está seguindo o relator, então, né? Então, podemos proclamar. Então, proclamam o resultado. A doutora Sonira já tinha também votado, né? Então, o resultado do número 1 é recurso conhecido e não provido, unânime. O seguinte é o 14, não é isso? Peraí, deixa eu só abrir. Ah, Eu separei, doutor, no roteiro, apenas a questão dos pedidos de vista em primeiro lugar, mas o 14, ele não estava naquela lista de destaques, mas eu posso anotar aqui o resultado que o senhor vai proclamar. Já foi julgado, né, na sessão, por isso que ele não estava nessa lista. deixa eu só abrir aquela lista compartilhada, Anne. Ok, Um minuto doutor. só. Anne, você compartilhou o roteiro, o novo roteiro? Compartilhei, doutor, ontem com os senhores e os assessores. Então, deixa eu acessar. Ok. Que hora você compartilhou? Foi ontem, só um momento. Ontem, 18h32, doutor. Vou encaminhar novamente. Eu não recebi. Encaminhei novamente, doutor, por Ah, senhor. encontrei aqui. Bom, seguindo então a número 1, a de número 14, a Imoré, crédito, financiamento. Esse aqui é aquele que já havia sido julgado e que eu fiz uma alteração na redação, sem modificação da questão de fundo, que é a questão da inscrição do protesto cartorário, em que o primeiro voto saiu com alguma falha de informação. Agora já está o acórdão já pronto, está compartilhado o acórdão, mas o resultado já estava proclamado. Presidente, Pois não? tem uma divergência aqui, porque é o seguinte, eu retirei o meu destaque, então ficaria unânime. Eu tive vendo é que tem a certidão de protesto, e na Sim. certidão de protesto traz a data do vencimento do título e a data do protesto. Foi onde efetivamente eu errei. Aí eu anotei e fui analisar o documento que vem junto com a inicial e a contestação. E na contestação ele traz expressamente que o protesto teria sido realizado antes, mas antes ele considerou como a data do vencimento, mas na verdade o protesto foi realizado em 14 de dezembro de 2015, né? E a dívida é de 9/6/2015. Então, aí efetivamente foi realizado posteriormente. Né? Tá. Eu citei os dias. Então, eu vou fazer uma nova proclamação do resultado, que é recurso conhecido e não provido, unanimidade. Ó, em seguida, nós temos o 53. Esse havia sido adiado da minha relatoria.
53, concurso público, contratação de professor substituto, preterição de candidato, verossimilhança da alegação. O meu destaque, o meu adiamento se deveu a um destaque do juiz Fabrício a respeito do litisconsórcio necessário, passivo necessário. E aí sobre esse tema, eu estou dizendo o seguinte: litisconsórcio passivo necessário, concurso público, professor temporário. Diferentemente de nomeações para cargos públicos, a contratação de professores temporários prescinde da existência de cargos vagos criados por lei, de modo que a contratação de um não implica necessariamente na dispensa de outro professor. Ademais, o que pretende o autor é tão somente o reconhecimento do seu direito à contratação, sem qualquer repercussão no contrato que resultou em sua preterição, que é o contrato do primeiro professor que se pretendia o litisconsórcio necessário. Em relação a este, a responsabilidade civil e administrativa do réu e dos agentes há de ser discutida em outra instância, preliminar que se rejeita. E com relação à preterição, eu estou reconhecendo o direito do autor à nomeação, aliás, à contratação. E na conclusão eu digo: recurso a que se dá provimento para tornar definitiva a tutela de urgência concedida para a convocação imediata e contratação do recorrente para o preenchimento da vaga de professor temporário diante da configurada preterição. Então, nesse caso aqui, o que se observou foi que foi feito um concurso temporário e o candidato que passou em quarto lugar foi convocado, ainda que para outra regional, ele foi convocado antes do que passou em primeiro lugar. Eu entendi aqui que é cabível a determinação de contratação. O juiz Fabrício? Não, senhor presidente, o que é narrado na petição inicial, né, e que me fez fazer o destaque, é a razão por que eu vou mantê-lo, em relação da relação jurídica de direito processual, aí, a relação jurídica de direito material que exige a presença dele. Porque ele alega que o outro estava em quarto lugar e ele era em primeiro. E na contestação, o Distrito Federal alega que, apesar é professor de música, professor de guitarra e um outro instrumento, me desculpe, eu não sei, não me lembro, e que a vaga na Ceilândia. E o Distrito Federal já alega que ele foi consultado se ele tinha interesse, ele não quis, ele ficou aguardando uma vaga próxima. Como não surgiu a vaga próxima, ele agora quer a vaga da pessoa que aceitou a vaga e trabalhar na Ceilândia. Então, a situação é mais ou menos, nós estamos dando, porque, considerando, eu até entendo o professor temporário, mas como seria mais ou menos uma remoção aí pelo tribunal, sem que ninguém pedisse, né? Baseado numa alegação que a pessoa estava na frente e ela não foi beneficiada com aquela remoção. Então, mas eu entendi o raciocínio de Vossa Excelência, acho que está certo, e eu estou sendo um pouco mais cuidadoso, porque está atingindo, tem chance de atingir a pessoa que já está trabalhando, inclusive desempregando no outro dia. E ele poderia, por exemplo, em contestação, avisar: olha, eu fui consultado, ele abriu mão, e era na vaga na Ceilândia, ele queria no plano piloto, ele queria na Asa Norte, ou ele não tem a qualificação de ser professor de guitarra, como eu sou. Então, mas como é professor temporário, eu acho que se postergar muito isso aí, ele não acaba não tendo chance de assumir a função. Mas eu me mantenho fiel ao processualismo. Doutora Sonida? Eu queria destacar antes que, quando foi interposto o agravo, logo depois proferida a sentença e já tem recurso nominado. Eu não sei se seria o caso de ser prejudicado esse recurso e se julgar diretamente o recurso nominado, e aí, assim, a gente verificar toda essa questão, né? Eu até coloquei isso na época do destaque do doutor Fabrício, eu também coloquei essa questão de prejudicialidade, né? De falta de interesse de agir superveniente. Então, assim, eu queria que fosse visto isso, né, em primeiro lugar. E aí a gente deixar esse mérito para depois.
porque Eu penso o seguinte, doutora Sonília, porque ele está já com uma liminar. A liminar já foi dada. não é improcedente, não é o É. pedido dele? Foi julgado, já foi indeferido, não? Não, Já foi indeferido. nesse agravo agora, está se dando a liminar para que ele seja contratado. Aqui já houve a sentença, de fato. Mas a sentença. Já tem o recurso, Deixa eu só examinar qual foi Tá. a sentença. Porque eu acho que não tem liminar no caso. Então, acho que não tem. Foi improcedente o pedido. Sim, mas ele julgou imprecedente por motivos que eu entendo que não são legítimos. Ele, de fato, teve concurso e ele ficou numa classificação melhor do que foi convocado. Agora, a depender do julgamento do mérito do recurso nominado, ele, como disse o doutor Fabrício, ele não teria ainda, durante a validade do concurso, a chance de ser contratado, porque provavelmente o recurso nem subiu ainda, provavelmente nós não vamos Sim, é só para garantir até o julgamento do recurso. Não, o recurso já está distribuído para Vossa Excelência, ele já está prevendo tudo. Já existe. Não tinha sido. Quer ver? Eu vou até olhar. Eu vou até olhar aqui, tem até o número dele. Vou olhar aqui que eu até. Só um minuto. Abrir aqui o. É o 0723340, dígito 14. Já é o recurso inominado interposto depois da sentença. Já está redistribuído, já tá tudo certo para julgamento. Não sei se seria o caso a gente julgar mais esse agravo, sabe? Bom, esse processo, esse recurso aqui. 0723340, dígito 14. Ele foi distribuído depois da pauta. A sentença. Doutora Sonília, é 0723340. Dígito 14. Bom, porque essa questão toda a gente verificaria, né, no recurso nominado. A sentença foi baseada na afirmação de que a opção dele era para o plano piloto e a vaga surgiu na Ceilândia e que, portanto, ele não teria direito a uma vaga na Ceilândia. Bom, se ele não teria direito a uma vaga na Ceilândia, como o outro passou em uma classificação mais inferior à dele, foi convocado para a Ceilândia. Então, me parece que o fundamento da sentença é suficiente por si para afastar a verossimilhança da pretensão dele. Que o fato de ele não ter o direito subjetivo à nomeação por estar em outro regional não dá à outra parte o direito. E aí me parece que a Justiça Federal, de uma forma que compensar o erro, a Justiça Federal não é só a responsabilidade civil, mas sim obrigações civis. Então, eu voto nesse caso por manter a liminar, determinando a contratação, até que se julgue o recurso nominado. Eu não sei para qual pauta virá o recurso nominado. Tudo isso terá que ser examinado. Se ele for, aliás, na oitava já está com a pauta pronta. Se ele for para a pauta de dezembro, antes de fevereiro, nós não teremos o trânsito julgado. Então, daí a urgência ou o perigo da demora no provimento. Né? Então, eu entendo nesse caso, doutora Sonília, que subsiste o interesse. O doutor Fabrício, sobre a questão do litisconsórcio, entendeu que teria que... Não, são duas preliminares. A primeira, do doutor Fabrício, a respeito do litisconsórcio, que a gente havia começado a votar. Então, se eu voto em relação ao litisconsórcio, doutora Sonília, aí depois a gente vota essa questão do interesse.
É. Eu acho que também o fato de ser a justificativa colocada aqui para que não haja, eu vou acompanhar o doutor Fabrício, então. Isso. Com relação à necessidade de anulação do processo, inclusive, o esse, processo principal, por falta de litisconsórcio necessário, não é isso? Para incluir o outro candidato, né, no caso. Perfeito. Então, eu vou manter o meu voto rejeitando a nulidade e vou, então, proclamar o resultado do julgamento, que é o seguinte: recurso conhecido, nulidade, por ausência de litisconsórcio necessário, acolhida por maioria, vencido o relator, redige o acórdão ou primeiro voto. Aí eu acho que no caso, por precaução, ele deveria estar incluído também, né? Tá? Nesse caso, eu acho que por precaução ele deveria estar incluído também, né? Sim, A gente o outro professor, o outro candidato. Tá. Tá? Vamos ao próximo, então, que seria o de número. Esse foi o 53? Isso, doutor, 53. Próximo da nossa lista é um pedido de 250 do Dr. Fabrício, que era de editoria, Distrito Federal e curso de editora Produção Digital Limitada. Esse aqui tem pedido de vista pela doutora Sonia. Essa aqui é a questão daquele livro eletrônico? Sim. É esse? Eu estou acompanhando o relator. Está acompanhando o relator. Estou Eu acompanhando o também relator. já tinha acompanhado o relator, vou então acompanhar a turma e proclamar o resultado, recurso conhecido e não provido, unânime. Em seguida, o 273, também do doutor Fabrício e também com da doutora Suníria, 070, Detran e Rebeca, 070, 24, 7 dias. Bom, esse aqui eu analisei direitinho, foi a questão da legislação, eu falei, bom, eu acho que não é bem assim, enfim. Eu estou mantendo o meu voto e fiz aqui um texto, vou ler para vocês. Sim. A questão que importa decidir no caso é se a notificação para apresentação da defesa prévia, ocorrida em 26/12/2011, deve ser considerada como o único marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, ou se a notificação para apresentação da defesa escrita configura nova causa de interrupção da prescrição, segundo o marco interruptivo, né, da prescrição, em razão da mudança de entendimento. Eu quero dizer que a gente já fez alguns votos diferentes, né, aqui na turma, e depois posso citar. Mas, como já ressaltado, a infração foi cometida em 6/12/2011, período no qual tinha plena aplicação a Resolução 182 de 2005, que estabelecia, no seu artigo 22, o seguinte: a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreverá em 5 anos, grifado, contados a partir da data do cometimento da infração, que ensejar a instauração do processo administrativo. Ainda que pela referida resolução, dispunha o parágrafo único do mesmo artigo 22. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 dessa resolução. Então, convém destacar que, no caso, trata-se de infração à Lei de Trânsito 165 do Código de Trânsito, para a qual existe um único processo administrativo, tanto para a aplicação da multa quanto para a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é o parágrafo 10 do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, sob a égide da resolução de 182 de 2005,
havia previsão de um único marco interruptivo da prescrição. Essa nova resolução, né, que adveio, a resolução 723 de 2018, que a revogou a anterior, salvo o disposto no artigo 16, não tem aplicação retroativa às infrações de trânsito cometidas anteriormente, consoante delineado, aliás, no item 6 inclusive do destaque do Dr. Fabrício, inclusive para a hipótese de prescrição intercorrente prevista na nova resolução. Mas a resolução 723, além de ser inaplicável ao caso, porque ela não retroage, né, ela até estabelece duas novas hipóteses de interrupção da prescrição, mas em momento algum dispôs que a notificação para apresentação de defesa escrita seria esse marco interruptivo da prescrição. Então, quando a gente lê o artigo 24 da nova resolução, a gente vê que ela fala em notificação de instauração do processo administrativo, aplicação da penalidade, né, mas ela não é aplicada para que seja considerada, né, um marco interruptivo a defesa escrita. Então, eu mantenho o voto, assim como eu reitero que, por ocasião do julgamento pelo Contradif, que foi 3 de 9 de 2019, a última instância recursal, né, da questão da auto de infração, já havia transcorrido o prazo prescricional, razão porque eu nego o provimento ao recurso. Então, eu mantenho o voto. Eu peço vênia à eminente a divergência, né, no caso, e mantenho. Na realidade, o relator, a divergência é Vossa Excelência, né? O relator é o juiz Fabrício. Com a mais respeitosa vênia... Desculpe, eu que fiz o destaque, né? Destaque, com a mais respeitosa vênia... Desculpa, pensei que ele tivesse feito o... Certo. Então, com a mais respeitosa vênia à divergência, eu vou manter o meu voto acompanhando o relator pelo seguinte: embora a resolução 725 de 2018 não tenha eficácia retroativa, na realidade, o poder disciplinar, o poder regulamentar da administração, ele não vai além do direito pré-existente, de modo que a resolução não criou uma nova forma de interrupção da prescrição. Ela tão somente aclarou ou afastou uma divergência, eventual divergência jurídica a respeito do entendimento da administração no que se refere à causa de interrupção da prescrição. Porque é o ato administrativo de imposição da penalidade, no caso da multa, e o outro é o processo administrativo, aí submetido ao princípio do contraditório da ampla defesa, mediante o qual a administração vai suspender o direito de dirigir da parte. Então, esse processo administrativo começa com o contraditório, que é exatamente com a notificação que corresponde no nosso processo judicial à citação. Então, aquele ato de interrupção da prescrição pelo ato administrativo que impôs a multa é um, e o processo administrativo que inicia-se com a notificação interruptiva da prescrição é outro, este com o objetivo de interromper, aliás, de estabelecer o contraditório, e que traz como consequência a interrupção do prazo prescricional. Então, o que a resolução 723 fez foi aclarar essas questões jurídicas no âmbito da administração pública. E, então, eu estou acompanhando o relator nesse ponto. Fabrício, tem alguma acréscimo para fazer? Não, acho que eu agradeço a sua explanação, que até me facilitou também visualizar. A resolução 82 de 2005, no artigo 10º, ela prevê a suspensão na apresentação da defesa, mas não é aquela defesa prévia, ela corresponde à citação no que corresponderia do processo principal judicial. É para que tome conhecimento que está tramitando um procedimento contra ela, né? E o que interrompe é essa para a defesa prévia, porque lá
pode ser que não seja nem conhecida a multa aplicada, ó, é nula, então tá bom, o aparelho apurou-se que estava descalibrado, então é nulo todos aqueles processos. E nesse caso, não, olha, a notificação foi expedida dizendo que foi lavrada, que vai ser lavrada a multa, aí que abre-se o prazo para a defesa prévia, que aí começa a correr o prazo na forma do artigo 10º da Resolução 82/2005. Né? E como o senhor muito bem colocou, quando o senhor afirma da equivalência dos atos processuais para os atos administrativos. Eu agradeço e mantenho o voto como lançado. Proclamo, então, o resultado do julgamento, recurso conhecido e provido. Maioria. O próximo é os processos retirados de pauta. Esse 070, a minha relatoria 070, 10.10.37, é um processo em que a minuta do acórdão não havia sido compartilhada e veio o compartilhamento em momento posterior. Qual o número de pauta, senhor presidente? 70. O número dele é 70? 70. Doutor Fabrício, talvez não esteja no sistema, porque ele foi retirado, né, da pauta, mas a gente vai incluir novamente em mesa. Então, ele não deve estar na sequência aí do julgamento. Não, ele está em Ele pauta. está, doutor? Tá. No PJF, tá ok? Ontem eu pesquisei, ele não estava, então agora acredito que retornou. Ele está disponível. Então, eu vou chamar ele pelo julgamento antecipado. É o 070-1010. 070-1010. Esse caso é um caso de prescrição de DETRAN também. Ocorre que a sentença foi de procedência, depois do agravo houve essa procedência, e já houve, inclusive, dentro da sentença, de modo que o agravo perdeu o seu objeto. Eu estou negando conhecimento ao agravo exatamente por conta da perda do objeto. Então eu sigo Vossa Excelência. Ok, agravo de perda de objeto, saiu a sentença. Evidente. Então, eu proclamo o resultado, recurso. Doutora Sonira, de acordo? Eu acompanho. Proclamo, então, o resultado, recurso não conhecido, unânime. Aí, mais adiado, tem o agravo de instrumento da é o 53. O 65, Olga Moraes, Instituto Federal, tinha recurso conhecido, recurso provido, em parte. Esse aqui já tinha voto meu, e me parece que já houve. Foi um que foi a questão da anterioridade, aquela questão do IPVA. Tá. Nesse aqui, a emenda foi alterada para a inclusão do item 5, que responde ao recurso da autora. Isso aqui, eu havia retirado de pauta, apesar de já ter preferido meu voto, porque depois descobrimos que havia recurso da autora também. O que a autora está querendo? Ela está querendo que a isenção pleiteada seja concedida agora também para os próximos exercícios fiscais. E eu estou dizendo, recurso da autora, pretende a isenção do IPVA. O imposto em discussão tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor no exercício financeiro. Para concessão, é necessário que a administração tributária, em cada exercício, examine os pressupostos vigentes e dos fatos que sobre ela incidem. Não é possível ao jogador prever os conflitos futuros ou as modificações da legislação, pois isso importaria em emissão de pronunciamento jurisdicional de natureza condicional, o que é vedado no artigo 492 do CPC. Assim, o recurso da autora não merece acolhida. Ou seja, não tem como conceder isenção para o ano que vem. A gente não sabe quais serão os fatos nem a legislação do ano que vem.
no restante o senhor manteve o voto, não é? Que a gente já tinha até discutido a questão da anterioridade. Já. Então, no restante, eu mantive o voto. Juiz Fabrício? Eu acompanho o relator. O seu voto era divergente. Em relação Em relação àquele carro dos 70 mil. Porque aí ela tem ali um ato jurídico perfeito ali, né? Quando ele concede a isenção, aí aquele ano ele não poderia regulamentar um valor no outro ano, Sim, um valor superior para prejudicar aquele benefício concedido e quem já vem se beneficiando daquilo. Né? Eu acho que eu estive pensando naquilo, e em relação ao recurso da autora, eu acompanho Vossa Excelência, do número 5. E mantenho o entendimento que... E nega provimento ao recurso do réu, não é isso? Isso. Juiz Sonira? Foi de um destaque meu a questão da anterioridade, né? Então, eu mantenho a mesma coisa também, que eu entendo que não pode. Mas quanto a esse item, né, que foi acrescentado, eu concordo com Vossa Excelência. Então, o recurso da autora seria provido em parte, né? O recurso da autora... Não, o recurso da autora não provido. E aliás, recurso do réu não provido. E da autora também não. O réu pretende afastar a isenção. A autora quer ampliar a isenção para esses futuros. Mas a autora não quer também a questão da anterioridade em relação ao veículo? Mas isso já foi concedido na sentença. Sim, já foi concedido, tá certo. Já foi concedido. Então, eu vou proclamar resultado. Recurso do réu conhecido, mas não provido. Recurso da autora conhecido, mas não provido. Maioria. A doutora Sonira redige o voto, né? Que destacou. Sim. Redige o voto, segunda vogal. Vencido o relator. Aqui, só uns segundos, senhor presidente. No caso, então, eu estou acompanhando a doutora Sonira em uma parte e unânime em relação à outra, né? Então, o voto tem que ficar com a doutora Soníria, não é isso? A doutora Sonira ficou com relatora. Tá. Eu só vou corrigir a proclamação do resultado para deixar mais claro. Recurso do réu conhecido, mas não provido, maioria. Recurso da autora, conhecido, mas não provido, unanimidade. Redige o voto, a juíza Soníria, segunda vogal. O próximo é uma situação que é do Felipe Ciani. A ementa é alterada no item 5, que responde ao recurso do autor. É a mesma questão, que pretende também... É o 66 da pauta? O 66, desculpa por não ter anunciado. Ele pretende também a ampliação da isenção. Eu estou dando conhecido e provido do réu e não provido o do autor. Então, segundo o voto do doutor Fabrício, fica recursos não conhecidos. Não é isso? Tanto do autor quanto do réu. Mas esse caso do 66, doutora Ailton, apesar desse acréscimo, eu acho que a parte não pediu isso nesse processo. Acho que foi só no outro mesmo, não? No recurso também ela pede que seja ampliada a isenção. A diferença dele é que ele não tinha pedido em relação a outros exercícios. E ela tinha 2 exercícios pedidos. Ele só tinha de 2000. Então, nesse também, o recurso recurso do réu conhecido e não provido maioria, recurso do autor conhecido e não provido unanimidade. Redige o voto, segunda vogal. Tá. O seguinte é o de número 72.
Não, esse aqui foi adiado, né? Fundação Carlos Chagas, que é da candidata com deficiência. Esse realmente eu não. Adiado, doutor? Sim, continua adiado. Ok. A outra complementar, número da próxima complementar C, das vezes que tem o 112 e o 179. Esse não tem proclamação ainda? A doutora adiou. Não, esse aí é porque um era recurso nominado e a gente estava. O voto que eu compartilhei foi de embargos, né? E o outro foi só a questão. Esse aqui, agora eu não sei qual dos dois. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho alguma coisa anotada. É 112 e o 100 e. Peraí. 79. A questão foi só em relação à gratuidade de justiça, que seria adequado, e nada do mérito muda. E o outro é que seria o recurso nominado e não os embargos de declaração. É só isso, mas assim, continua a mesma coisa, o mesmo fundamento, a mesma coisa. Perfeito. Eu Então, posso ver aqui se quiser que eu. ele está sendo votado agora. Tá. Então, O 112 é recurso nominado, não é isso? Tá, 112, recurso inominado. 179, embargos de declaração. Então, ambos, recurso conhecido e não provido. Certo? Sim, conhecido não provido, sentença mantida e a questão da gratuidade. Então, eu acompanho a relatora. Juiz Fabrício. De acordo com a turma. Proclama, então, recurso conhecido e não provido, unânime. Aí o 113, da mesma relatora. Esse tem destaque do doutor Fabrício. Vou abrir aqui para ver. Tem destaque? Aqui consta destaque do doutor Fabrício. Peraí. Não, na verdade, o voto é seu, doutor Aísson. Eu estou vendo aqui. É o seu voto com destaque, doutor Fabrício. Não, tá certo. Não é meu, não. É da minha relatoria, com destaque do Fabrício. O doutor Fabrício fez um destaque referente à quitação parcial, uma vez que a parte tinha dado quitação ao recebimento do imóvel. Eu estou falando sobre esse destaque o seguinte: o termo de quitação de D 1883-3973 tem a indenização pela entrega das chaves em data superior à previsão contratual, datada de 25 de outubro. A entrega das chaves somente ocorreu em 21 de 12 de 2012, portanto, em momento posterior ao termo de quitação, que não contempla a indenização integral e que é um princípio que rege as relações de consumo. A quitação, além de não contemplar a indenização integral, se deu em adesão, de modo que não pode ser considerada como impedimento ao reconhecimento do direito do consumidor. Então, eu não estou considerando o termo de quitação como forma de extinção da obrigação por completo, uma vez que ela foi antecipada. Ela foi sobre direitos que ainda não estavam completamente constituídos. Então, eu vou, com a devida venha ao nobre vogal, nobre colega, eu vou manter o voto como tinha sido emitido antes. Juiz Sonida? Eu estou acompanhando o eminente relator porque o termo de quitação ele é bem genérico, né? Não dispondo sobre as condições, os limites dos direitos que foram renunciados, vamos dizer assim. Eu vou acompanhar. Tá, eu proclamo, então, preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido, maioria. O próximo é 149,
também da minha relatoria, Marcos Vinícius da Conceição e Banco do Brasil. Esse Marcos Vinícius é um processo que o recurso nominado foi julgado ainda quando da presença do doutor Medino. A parte veio, suscitou uma questão de uma nulidade, e eu estou rejeitando a nulidade, foi compartilhado. Falando da omissão, uma vez que a gente discutiu a questão de afastar as ASTEINCs fixadas na origem, mas que não constou do acórdão, eu estou acolhendo essa omissão e julgando, de conformidade com o que foi compartilhado, com a seguinte conclusão: embargo de declaração a que se dá provimento para os esclarecimentos acima. Recurso a que se dá provimento nesse ponto para afastar o pedido de execução por danos morais e a multa de R$ 5.000 pelo descumprimento da liminar. Então, este é o meu voto. Luiz Fabrício? Eu acompanho. É embargo, declaração, né? Acompanho também. Proclama, então, recursos conhecidos. Embargo de declaração provido. Recurso nominado provido em parte. Unânime. Doutor, você pode repetir, por favor, que falhou bem na hora da transmissão, por favor? Recursos conhecidos. Embargo de declaração providos. Recurso nominado provido em parte. Unânime. Ok. O seguinte, da juíza Soneira, é o 394. Harley e Fan Entretenimento. Esse é o da Tardinha Surreal. Olha, é que houve um comentário que eu lembro na discussão de que nós havíamos julgado vários desse aí, mas eu vejo que a gente julgou, né, que eu me recordo, na praia, né? E esse eu achei que, pelo que aconteceu, eu achei que realmente eu vou manter o voto. Teve muita balbúrdia, não tinha ponto de acesso, sem segurança nenhuma. Enfim, eu vi também que tem muita, nas outras turmas, inclusive, os ingressos estão sendo devolvidos, não dano moral, claro, a gente não tem dado, né, não tem se falado de dano moral, mas a devolução do ingresso eu acho devido. Uma superlotação, muitas brigas generalizadas, muito tumulto. O que a gente discutiu e que não tinha considerado nenhuma irregularidade foi o na praia. Sim, na praia. Esse aqui também. Esse não. Nesse aqui, ao meu destaque, tem sido mais com relação aos danos morais. Com relação ao cumprimento, exatamente como se deu, fiquei realmente na dúvida. E o juiz Fabrício, quem sabe eu fiquei no meu Não, destaque. mas esse aqui, ele não tem dano moral. Sim, mas me parece que antes tinha. Às vezes não deu. Eu tenho que me recordar aqui. Peraí, deixa eu ver a sentença dela aqui. Não, a juíza também não. Então, eu acompanho a relatora. Juiz Fabrício? Acompanha a turma. Proclama, então, o resultado do julgamento. Recurso conhecido, mas não provido, unânime. Doutor, tem 2 recursos nesse processo, só para confirmar? Recursos conhecidos e não providos. Eu acho que acredito que sim. Deve ser a autora querendo. Sim, morais. querendo dano moral, a autora querendo dano moral e o outro por conta da condenação de evolução do ingresso. Ó, tem o próximo, que é o 464, também da juíza Soníria. 464. 464. Vou abrir aqui.
Só um minutinho, tá abrindo. A questão aqui é da batida do carro, houve a sustentação oral do advogado, porque no dia do fato, a pessoa que estava dirigindo o veículo, né, ela teria entendido que foi só uma peça de plástico que teria sido quebrada, mas pela análise das fotos, né, eu acho que é condizente, principalmente pelo valor do carro. É um carro caro, tudo que foi trocado, eu vejo que tem a ver com a batida, então eu estou mantendo, eu acho que está de acordo com a avaria que houve no veículo. Eu não tenho destaque, eu estou acompanhando. Sobre isso? Eu já votei acompanhando, senhor presidente, a relatora. Proclama, então, recurso preliminar rejeitado, recurso conhecido e não provido, unânime. O próximo é o adiado 352, da relatoria da juíza Sonita. 352. É aqui em relação àqueles serviços de serralheria. Houve destaque, né, aqui Sim. Houve um destaque aqui, doutora Aiston, né? Bom, eu acho que não está aprovado mesmo. O que aconteceu aqui é que cada vez... quer ver? Eu tinha até colocado aqui a resposta ao destaque. Só um minutinho. Eu acho que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido. Aqui. A parte recorrente pede valores referentes a serviços de serralheria prestados ao réu, apresentando, para tanto, um documento de próprio punho, sem assinatura, que discrimina serviços e respectivos valores. O réu, em sua defesa, na verdade, ele não impugna esses valores, mas deixa subentendido que alguns serviços são prestados, mas apresentaram defeitos, não corresponde ao valor combinado. Então, eu acho que na questão da prova aqui dos autos, eu considero que a sentença está correta em julgar improcedente o pedido da forma como consta dos autos. Eu vou manter o meu destaque. Eles não foram... Desculpa, eu vou manter o meu destaque pelo seguinte: embora a sentença se baseie no fato de não ter prova do valor. Não é prova do valor, mas de fato não há controvérsia de que o trabalho foi feito. O juiz poderia ter, pelo menos, aplicado algum valor, de modo a que aquele que fez o trabalho não ficasse sem pagamento nenhum. Parece que realmente não recebeu nada. É porque o réu também afirma que esses serviços, ele afirma que os serviços não foram prestados como o autor disse, e que sempre o autor solicitava o valor antes da execução desses serviços, né? Então ficou, assim, não se tem como dizer o que foi feito, o que não foi feito, uma confusão, assim, sem prova, e eu achei que estava correto. Fabrício? Eu estou acompanhando a relatora, senhor presidente, mais por falta de prova. Na verdade, eu olhei esse processo, a vontade é mandar anular e mandar repetir tudo, fazer, né? Mas vamos, a celeridade aí impõe. Proclama, então, recurso conhecido e não provido, maioria. Próximo é o 370, também da Justiça Família. Eu estou mantendo. Aquela questão da inclusão da mãe como dependente do plano de saúde do policial, né? Eu estou mantendo, porque acho que é possível, sim. Eu tinha pedido pista para me manifestar, compartilha o voto, rejeitando os pedidos, entendendo que, de fato, é possível se examinar, é necessário fazer as condições reais, dependendo da conta do pai.
E no contexto de que foi encaminhado não só pelo fato de não receber salário inferior ao mínimo, mas pelo contexto econômico em que a situação foi descrita, não houve nenhuma demonstração de que havia essa dependência econômica. Então, eu estou acompanhando a divergência nesse ponto, que foi capitaneado pelo doutor Fabrício. Proclama, então, recurso conhecido e provido, maioria, redige o voto por segundo vogal, Luiz Fabrício. Provido, né, doutor? Não. Peraí, eu estou saindo, eu fiz o destaque não Sim. dando o direito à concessão. O senhor está votando com qual, doutora Sonília? Não, eu estou acompanhando a divergência. Tá, então eu sou, desculpe, desculpe. O senhor é relator designado, Isso. Tá, porque deu provimento ao recurso do Distrito Federal. Não, perfeito, Recurso conhecido e provido, maioria, redige o voto segundo vogal, doutor Fabrício. Desculpa, doutor Fabrício, mas porque o senhor já tinha votado antes, então eu já me senti autorizado a votar o mantido. Não. Perfeito, excelência. Eu tô mantendo o meu voto, não obstante as colocações da juíza e desembargadora doutora Sonília, meu entendimento não se alterou, uma vez que ela tem uma aposentadoria e então só esse fato já é o suficiente para excluir. Se abrirmos, socializarmos aquilo que, por entender que é da Polícia Militar, é o Distrito Federal, nós vamos chegar a isso aí tudo precisa de cálculos atuariais, precisa de... Né? Então, eu analisei mais assim, nesse ponto. O seguinte... Doutora Ariston, Pois não? senhor presidente, eu peço só uma licencinha rápida, só para mexer na porta aqui, então já sim. volto, um minutinho só. Tá bom, um minuto. Só. Prontos? Pronto, doutora Ariston. Então, vamos ao seguinte, 376, também da juíza Sonília. Só um minutinho. Aqui eu tô mantendo também o voto. Auto de infração, né? Aí aqui tem um destaque do juiz Fabrício. Eu tô mantendo. Olha só, foi o que eu disse, foi o que eu escrevi aqui. Os 7 autos de infração, objeto da ação, 4 foram cometidas durante a vigência da Resolução 404 de 2012. Eu acho que é a mesma questão aquele outro, né? Praticamente. De igual sorte, quanto às 3 outras penalidades praticadas após a edição da Resolução 619 de 2016, não há mudança de entendimento, tendo em vista que o disposto no artigo 12 da Resolução revogada, que exigia notificação por edital em caso de esgotamento das tentativas por meio pessoal ou postal, continuou em vigor, só que agora sob o número 13 da respectiva resolução. Na verdade, eles não foram, não foi expedido edital para localização da parte, não há prova de que ele foi notificado, né? Então, eu editei a minuta desse voto para acrescentar a fundamentação, também a aplicação do artigo 13 da Resolução 619 de 2016 do CONTRAN, em relação às infrações praticadas após 1 de novembro de 2016.
mas no mérito o voto é o mesmo. Nesse aqui, o doutor Fabrício tem uma divergência, doutor Fabrício? Senhor presidente, é porque é o seguinte, a resolução 404 de 2012, quanto a seguinte, né, ela prevê a necessidade da notificação do infrator, né? Todos nós, quando nós estamos fotografados aí em excesso de velocidade, não obedecendo ao sinal que vinha fechado e a gente não se atentou, qualquer infração que não nos é autuado em pessoa, ele precisa notificar o condutor, o proprietário do veículo, acerca da notificação no prazo de 30 dias, com expedição para o endereço de uma postagem da notificação para o endereço constante que ele possui. Isso tudo foi feito. Então, você tem o auto de infração, você tem a notificação, tudo expedida dentro desse prazo de 30 dias da infração, do auto da infração. Então, por exemplo, ele mostra o auto de infração foi realizado no dia 26 de janeiro de 2018 e a notificação foi expedida dia 29/1. E a resolução ela é clara. Mas não consta o recebimento. Ela não há necessidade de comprovar o recebimento. Há necessidade de se comprovar, como diz a notificação, a remessa para o endereço constante no cadastro, certo? Porque se a pessoa muda-se de residência e não comunica a mudança, ela ficaria isenta de qualquer punição. Não, é por isso que tem o edital. Não, é por isso que eles têm que fazer o edital. E lá há, inclusive, o recebimento do endereço na portaria. Não tem o recebimento individual. Então, ela é dirigida ao proprietário e, quando é utilizada a remessa oficial, a postal, a expedição se caracterizar pela entrega na notificação da autuação do órgão de trânsito ao responsável, à empresa responsável pelo envio, né? Ou seja, tendo que foi expedida, que foi recebida na origem, não precisa ser o próprio condutor, né? E se ele mudou e não comprovou o endereço, né? Ele que tem que fazer prova, que ele comunicou lá a mudança de endereço, né? E nesse caso, todas foram expedidas, todas foram recebidas, não há comprovação de houve recusa, mudou-se, né? Então eu não vi como alterar. Fabrício, então, seu voto é admitido, né? Isso. Então, eu examinei esse caso, embora se imagine semelhante ao anterior, a realidade é que se discute se houve, de fato, a notificação. Eu estou votando com relação ao seguinte fundamento. A forma do artigo 4º da resolução, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracteriza pela entrega da notificação pelo órgão ou entidade de trânsito. Por regra, não estabelece uma presunção absoluta da notificação, apenas dispensa o aviso de recebimento como demonstração da entrega, e tem o CUIU 372 SJ, admitindo, de outra parte, que se demonstre por outros meios que o auto não foi entregue. Como informa a relatora, os documentos de IP 85, 07403 e seguinte demonstram que as notificações não foram entregues conforme certificado pelos Correios. Então, o próprio Correio certifica lá que não foi entregue porque não havia ninguém na casa. Então, não é caso de ele ter entregue à terceira pessoa ou de a pessoa ter mudado de endereço. Não há nenhuma discussão sobre isso. Então, por isso eu estou acompanhando a relatora com as vênias ao nobre segundo vogal, que sempre tem uma observação muito cuidadosa com relação a esses pontos. Proclamo, então, o resultado, que é recurso conhecido e não provido, maioria. O próximo, esse foi o Antônio Adalberto, né? O próximo é o 406, também da Soníria. É o Federal Edson Alves.
Ah, aqui tem uma questão interessante. Eu acho que a questão do. É aquele do SLU? É do SLU, só que eu não consegui É, acessar a minuta. a minuta do meu voto? Sim, Ué, na primeira vez a gente conseguiu, agora está em processo não encontrado. Não sei se ele foi tirado de pauta. Ele pode nos não. esclarecer. Vou verificar, doutor, só um momento. Aqui ele continua, processo não localizado. É Ele está no rol de 29,71. processos, doutor? Ele está no rol de processos da sessão? Se eu me Sim, informo? sim. E o voto que o Doutora senhor não Sonília, está conseguindo acessar é o voto da doutora Sonília. não, eu não estou conseguindo acessar o processo. Só me confirme esse número 406 076 2956 30. Sim. Doutora É esse? Isto, Sim. enquanto isso, eu posso ler aqui, que aqui tem uma peculiaridade muito interessante, e eu gostaria eu analisei essa questão e Certo. gostaria de compartilhar com os colegas. Pois não. E aí, o relevante aqui é que, apesar dos servidores terem sido redistribuídos para outros órgãos da administração direta, com a Lei 5.276 de 2013, essa lei foi declarada inconstitucional, razão do decreto 36.308 de 2015, que determinou o retorno desses servidores à carreira de gestão sustentável de resíduos sólidos. Então, eles permaneceram nessa condição nos órgãos em que se encontram por força do artigo 2º. E o mais relevante para corroborar a legitimidade do Distrito Federal para esse caso, ele está no artigo 4º, que dispõe que a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão providenciará as medidas de remanejamento orçamentário aos serviços de limpeza urbana, a fim de fazer face às despesas decorrentes da aplicação do decreto. Assim, o Distrito Federal ele é o responsável pelo orçamento, nesse caso aqui, necessário às despesas com a remuneração desses servidores. Então, por isso, eu sustento que o DF ele é parte legítima nesse caso. A gente estava Perfeito. discutindo essa questão, né? Mas que aí já chega uma nova informação que ela é pertinente à responsabilidade mesmo, né, doutora Sunila? E aí entra Exato. naquela tese que a gente sempre acima da asserção. Ele não só se diz, mas ele se diz titular de um direito em razão de uma relação com o direito material. Sim, sim. Então, o seu voto é Mantido. Mantido o voto como lançado. Então, aqui conhecido e não provido. preliminar rejeitado, o recurso foi conhecido e não provido, mantendo a sentença. Andy já tem uma resposta sobre a questão técnica. O painel está abrindo, doutor. Esse painel de sessão ele está um pouco lento, senhor. Porque a gente havia discutido a questão de constar, né, o SLU e ver a possibilidade de considerar se o Distrito Federal seria parte legítima ou não. Nesse caso específico, até porque os servidores eles fazem parte da Secretaria de Gestão, de Planejamento e Gestão, por conta até do decreto lá deles, então não tem sentido, né, a gente discutir isso nesse caso. Doutor Fabrício? Eu estou acompanhando a relatora. Também vou acompanhar com esse destaque, com essa fundamentação. Eu modifico meu voto para modificar o destaque e acompanhar a relatora. E aí, Anne, depois você tenta incluir esse resultado aí, vou proclamar, então, preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido, unânime. O 438, bem, juíza Sonília, decolar. Ele não aparece o voto para mim. Esse eu não sei o que houve, porque aqui está normal, não tem destaque, nada.
Esse, doutor, nós abrimos OS que realmente deu um problema na visualização, né, do processo. Eu acredito que até o momento não deve ter sido resolvido, então, o problema, já que vocês não estão tendo acesso. Esse 438? Isso. Eu posso ler, mas são embaixo de declaração, bem simples, não tem vício. Ele quer dar efeitos infringentes aos embargos, né? E ela não foi, não restou caracterizado para isso. Então, estou conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Em razão do princípio da oralidade, eu me sinto bem habilitado a votar sem o texto. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora, especialmente que não está havendo mudança do julgado. E da Natália Maria de Araújo Silva e outros contadores. Então, nós já julgamos e não está sendo mudado o julgado. Nem não está sendo acolhido pelos embargos. Sim, inclusive o acórdão que foi... o acordo, inclusive, foi de confirmação da sentença. Perfeito. Então, proclamo o resultado em base de declaração conhecidos, mas não providos, unânime. Não providos, sim. E chamo o próximo, 465. Esse 465 é da minha relatoria. Diz respeito ao contrato de prestação de serviços educacionais. Aqui existe uma preliminar de incompetência que eu suscitei nos seguintes termos. A competência dos juizados especiais se limita às causas de menor complexidade. Essa questão é uma questão referente ao reajuste de faculdade, se um semestre ou um ano pode ter uma mensalidade diferente dos alunos que entraram em anos anteriores, em anos diferentes. Então, eu estou dizendo o seguinte, na presente demanda, se discute, o autor pretende impedir a cobrança de mensalidade diferenciada para alunos de semestres distintos, praticados por instituição de ensino superior. O acolhimento do pedido tem como pressuposto a variação de custos a título de pessoal e custeio, inclusive a variação que resulte na introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico, conforme previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9.870. Sem a realização de perícia, não é possível se decidir com segurança. O próprio precedente citado na sentença reconhece que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito que desconsidera o pedido de perícia contábil destinada a aferir a existência de variações entre diferentes perícias do curso universitário, julgando procedente a demanda com base em tabelas de custos juntadas com a inicial e devidamente impugnadas na contestação. A propósito, o último precedente citado pela autora se deu em ação civil pública, que, de regra, permite analisar todos os aspectos do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no âmbito da coletividade atingida, o que é essencial para o regramento excepcional proposto. Neste quadro, reconheço a complexidade probatória que torna a causa complexa, afastando a competência dos juizados especiais para a demanda. Então, a lei autoriza o reajuste ressalvados as inovações pedagógicas e analisadas os custos operacionais e de pessoal da instituição de ensino. Eu entendo que no juizado não é possível fazer esse levantamento, até porque ele envolve toda a contabilidade e o planejamento da universidade. Então, eu estou entendendo que há incompetência do juizado nesse caso. Juiz Fabrício? Senhor presidente, não obstante a possibilidade de uma prova pericial para se apurar o valor, se encontra-se corretamente fixado, eu tenho que, como se trata-se do primeiro semestre do curso, né, eu entendo que os juizados especiais civis são competentes para processar e julgar a presente ação, uma vez que não há complexidade em relação à matéria de fundo, ou seja, não há necessidade da realização da prova pericial para se apurar o valor correto da mensalidade, nem a necessidade de prestação de contas do valor pago, pelas seguintes razões. A primeira, porque a mensalidade de um curso superior é fixada por estimativa, uma vez que é feito com antecedência
antecedência do próprio semestre do curso, né? A segunda, porque falece competências dos alunos em discutir a fixação do valor da mensalidade. O que lhes compete é a efetiva fiscalização para se apurar se os serviços estão cobrados e sendo executados, e com a qualidade mínima que se espera. E terceiro, a instituição de ensino não é administradora de bem de alunos, e sim mera prestadora de serviços educacionais, que cobra pelo serviço prestado. E, por fim, terceiro e último, porque os valores são fixados previamente à contratação dos alunos. E uma vez contratado o serviço, o aluno aderiu ao valor da mensalidade, ou da semensalidade, ou da anuidade previamente fixado, né, no contrato celebrado. No mérito, excelência, eu estou com... então, é só em relação Só preliminar primeiro, né? Juíza Sonira, com relação a preliminar. Eu acho que pode ser pelo juizado, sim. Eu acho que não tem necessidade de perícia, não. Então, acompanha a divergência nesse ponto. Né? Acompanha a divergência. Tá. Com relação ao mérito, o meu voto é no seguinte sentido: a mensalidade de valor distinto, distinção não obstante disposto no artigo 1º da lei, o resto não admite a distinção entre o valor de mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mas em períodos distintos. Tal possibilidade se permite no caso de restar justificada pela variação dos custos a título de pessoal e custeio, artigo 2º tal, jurisprudência da ministra Nancy. Então, eu estou negando, está meio truncado o voto compartilhado, mas eu estou negando o provimento ao recurso. Eu acompanho Vossa Excelência no mérito. Acompanho. O seguinte, o 4... Por aí está. O senhor pode proclamar o resultado desse, por favor, do 465? Recurso conhecido, mas não provido, unânime. Preliminar afastada, recurso conhecido, não provido, unânime. O de número 449, também da minha relatoria. Letícia e Zilda, abatimento proporcional de preço, acordo realizado das partes, cláusula final, me parece que não é destaque, né? Eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso. Não há destaque. De acordo, professor? É o 449, né? Eu já tinha votado acompanhando Vossa Excelência. Doutora Sonira também, de acordo? Também, de acordo. Então, recurso conhecido e provido unânime. Da minha relatoria, o 450. Recurso conhecido e provido. Também não há destaque. De acordo, juiz Fabrício? De acordo, Excelência. Mantenho o voto legal lançado. Recurso conhecido e provido. Juiz Ferreira? De acordo. Proclama, então, recurso conhecido e provido unânime. O 451, também da minha relatoria. Também não há destaque. Recurso conhecido, não provido. De acordo? De acordo, Excelência. De acordo. Proclama recurso conhecido e não provido, unânime. O 452 da minha relatoria,
Embaixo da declaração civil, recurso conhecido e não provido, sem destaque também. De acordo? De acordo. De acordo. Doutora Isa, por que esses processos nós estamos votando se não tiveram destaques? Esses processos aqui tinham sido adiados. Parece que eram alguns que o compartilhamento foi feito. Nossa última sessão teve muitos processos. Sim, então, sim. Houveram alterações que não foram compartilhadas. Anne. Esse especificamente, doutora Ayrton, são os processos que a gente pautou por aditamento, então foi fora daquele prazo de 20 dias úteis, então eles têm que ser julgados na presencial, então é somente por isso que estão aparecendo aí. É por aditamento de pauta, mas não tem destaques, pelo menos a secretaria não soube de destaques neles. O processo que foram incluídos depois daquele prazo de 15 dias para virtual. 452, conhecido e não provido, da minha relatoria, também sem destaque, de acordo? De acordo. De acordo. Proclama, então, recurso conhecido e não provido, unânime. O 453, da minha relatoria, 453, embaixo da declaração concisa e provido, preliminar de ilegitimidade passiva, acolhida, sentença anulada. Aqui também não tem destaque. De acordo. De acordo? Esse é qual, doutora Ayrton? 453. 453. De acordo? De acordo. Sim, de acordo. Proclama, então, embaixo da declaração concisa e provida. Preliminar de legitimidade passiva, acolhida, sentença anulada. 454, da minha relatoria, recurso conhecido e provido, também não tem destaque. De acordo? De acordo. De acordo. Proclamo recurso conhecido e provido, unânime. 455, da minha relatoria, recurso conhecido e não provido, sem destaque. De acordo? De acordo. De acordo. Proclamo recurso conhecido e não provido, unânime. Do juiz Fabrício, recurso conhecido e provido, 456, recurso conhecido e provido, também sem destaque. De acordo, juiz Soninho? De acordo. De acordo também, proclama recurso conhecido e provido, unânime. Não, nesse aqui, ele tem um destaque, me desculpe, o 456 tem destaque. Esse 456, ele é aquela questão de fraude do QRB, naquela quadrilha que copia o QR Code. Então, eu estou entendendo aqui, com base no mesmo voto já proferido nessa sessão, que há elementos de verossimilhança suficientes para entender que o banco fragilizou na segurança das informações cadastrais de seus clientes e que, por isso, ele facilitou a fraude. E aí, nesse quadro, o meu voto é no sentido de negar provimento ao recurso do banco, confirmar a sentença. Juiz Fabrício? Eu joguei no número 1, acompanhando Vossa Excelência, e a situação fática é idêntica a essa aqui, não é isso? Sim, exato. Você muda o seu voto? Eu estou vendo aqui se tem alguma particularidade. Tá. É que aqui tem a questão dele ter recebido
o telefonema da central, né, de Exato. relacionamento do banco, tem várias indicativas de que poderia realmente confundir o consumidor quanto à atuação do banco. E para ter ocorrido isso, deve ter havido uma falha na segurança do próprio banco, não é isso? Exatamente. E todos esses processos estão com essa informação de que a quadrilha usa do telefone, do saque, serviço de apoio ao cliente, para entrar em contato com os clientes. Eu estou aqui abrindo aqui vendo aqui se os fatos são idênticos. Ela narra aqui. Ela forma aqui o número de celular idêntico, o 33221555. Terminal. Eu vou acolher o destaque aqui, mas apesar dos fatos aqui, eu acho que estão um pouco diferentes narrados. Ela não houve transferência. Na verdade, ela recebeu uma ligação do gerente, foi lá e descobriu que já tinha sido clonada a conta dela. E que tinham sido realizadas TED e tal. Mas o seu voto, então, é confirmando a sentença ou mudando? Deixa eu ver. Agora eu tenho que ver como é que está a sentença. Eu estou acolhendo o destaque aí, foi feito. Eu vou tirar esse processo e voltar com ele, viu? Tá bem. Esse processo é do doutor Fabrício, né? Do doutor Fabrício. Tá. Ele vai estar na próxima sessão. Qual o número dele, hein, seu presidente? 456, para a 8ª sessão. 457, também do juiz Fabrício. Esse não tem destaque, recurso conhecido e improvido. Joaquim Rufo. De acordo, juiz Sonira? Eu acompanho. Eu acompanho também e proclamo recurso conhecido e improvido unânime. O 458 da juíza Soníria, embaixo da declaração. Reconhecidos e rejeitados. Mesma coisa daquele outro. Efeito não é o mesmo número, não, né? Eu estou agora achando até que é a mesma coisa. Conhecidos e rejeitados. Estou de acordo, juiz Fabrício. De acordo. Proclamo, então, recurso conhecido e rejeitado. Anne, só para lembrar, esses processos que foram incluídos em causa suplementar, eles devem ser feitos em bloco, igual se fazia antigamente. Para a gente não precisar chamar cada um. Para os próximos a gente faz sim, doutor. Ok. Tá. 459 da minha relatoria, desconhecido e provido. De acordo? De acordo. Também sem destaque. De acordo. Proclamo recurso conhecido e provido unânime. 460 do juiz Fabrício, conhecido e não provido. De acordo, juiz Sonira? Também, de acordo. De acordo, proclamo recurso conhecido e não provido. 461 do juiz Fabrício, 461. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes. Recurso conhecido e provido também não tem destaque. Concordo. Estou de acordo, recurso conhecido, proclamo recurso conhecido e provido, unânime. O
63, também juiz Fabrício, recurso não pedido, de acordo? De acordo. De acordo, então, também de acordo, proclama recurso conhecido e não provido. E o último, que é também do juiz Fabrício, é o 466. Também não tem destaque, agravo conhecido e provido. De acordo? De acordo. Proclamo agravo conhecido e provido, unânime. Então, são esses os processos da sétima sessão. Nós vamos, na próxima sessão, trabalhar para que esses processos incluídos depois sejam feitos em bloco, né? Nossa proclamação cansativa, um momento só. Tá bem? Então, esse é o processo de hoje. Sim, Anne. Eu verifiquei o compartilhamento do senhor de ontem que tem 2 processos que não estão no roteiro, eles foram julgados na sessão de quinta, mas o resultado que o senhor compartilhou está diferente. O senhor pode verificar, por favor? É o pauta... Quais são? Bom, só um momento. É o pauta 326, que aí no seu compartilhamento, ele foi julgado como provido maioria, redigirá o acórdão primeiro vogal. 326. É Distrito Federal e Rosemary Carneiro dos Santos. Esse processo eu conheci e neguei provimento. Não, a juíza Soníria é a relatora. Ela negou provimento. O meu voto é no sentido de dar provimento para julgar o pedido improcedente. E me parece que já foi julgado mesmo. O doutor Fabrício já votou? Ele já votou na sessão passada, né? Já votou. Tanto o 326 quanto o 338, eu verifiquei que o senhor compartilhou. Ele não votou agora. Ele não votou agora. Ok. Não, é só para confirmar se realmente mantém o resultado. Diferente. Porque aqui, ó, no 326 está dispositivo o senhor falando com a divergência, não é isso? Aí o senhor ficou como relator designado, só para confirmar, porque como está no seu compartilhamento, eu fiquei com dúvida se teria alguma alteração, mas não teria, não é isso? Quem foi a divergência? A divergência, o senhor destacou, né? E aí o senhor anotou em vermelho com a divergência. Sim, o doutor Fabrício. É a questão do defensor dativo. E o doutor Fabrício votou com a divergência. Acompanhou. Exato. Não. Eu fui a única divergente. A senhora é a relatora, doutora. Desculpa. Eu me perdi. Então, é maioria quem redige é o doutor Aiston, né? Exato. Isso. Mas então não tem erro nisso, não, né? Só estava com dúvidas, doutor, porque o senhor compartilhou novamente, eu fiquei de esclarecer isso, tanto no 326 quanto no 338. Apenas isso. Doutor Fabrício, que é o mesmo com a divergência, não é isso? Sim. Perfeito. Qual é o 338. O 338 a doutora acatou o destaque. Sim, ela acatou o destaque e deu provimento ao recurso. Havia sido anotado, doutor, que seria conhecido e provido, isso, unânime. Então, não tenha nenhum problema, não. Não tem problema. Está tudo certinho. Tá ok. Mais alguma dúvida? Não, doutor, são apenas esses mesmo. Então, meus amigos, encerramos a nossa pauta da sétima sessão. Com chuvas e trovoadas. E trovou aqui, não sei se vocês ouviram, mas aqui trovou. Estamos embaixo, sob o mesmo céu. Exatamente. Embaixo da mesma chuva. Meu querido, Doutor, encerramento da gravação, só para fins de transmissão futura? Declaro, então, encerrada a sétima sessão presencial por videoconferência da primeira Tribunal. Temos, então, encerrar a gravação.